Ficou muito bom, irmão Luiz. Irmãos, que dueto lindo, né? Irmão Aloísio e a irmã Gleide cantando, as vozes combinam, ficou muito bom o dueto. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 8. Atos, capítulo 8. Irmãos, nós estamos lendo o livro de Atos, eu e o irmão Rogério. Estamos lendo também, já lemos 1 Reis, estamos lendo 2 Reis e agora o livro de Atos. Nós fizemos um grupo de estudo bíblico, eu, o irmão Rogério, o irmão Flávio, o irmão Marcos Júnior e o seminarista Marcos Freitas, são 5 irmãos. E lemos já o livro de 1 Reis, estamos lendo 2 Reis e estamos lendo também Atos. Atos e 2 Reis estamos lendo juntos, né? Já lemos essa semana o livro de Atos, lemos dois dias, né, durante a semana. E tem sido bênção em nossa vida essas leituras, na vida minha, do Rogério, dos outros irmãos. E Deus tem falado poderosamente em nossas vidas. E eu creio que hoje Deus vai falar aos nossos corações neste capítulo 8 de Atos, o Evangelho em Samaria. Eu creio que o Senhor Deus vai falar poderosamente em nossas vidas. O tema da mensagem de hoje é uma igreja determinada a ganhar o mundo para Jesus Cristo. O tema da mensagem, uma igreja determinada a ganhar o mundo para Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. É o tema da mensagem de hoje. Vamos, irmãos, nos pôr de pé e vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, do 1 ao 8. Irmãos, este livro de Atos, nós estamos lendo e estudando o livro, tem sido bênção na minha vida. Como que Deus tem falado poderosamente ao meu coração do irmão Rogério, né? O Senhor Deus tem falado poderosamente aos outros irmãos também que estão estudando a Bíblia, Deus tem falado. Vamos ler este texto. Eu vou ler na mesma versão dos irmãos, ali no Data Show, e os irmãos me acompanham. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, fale aos nossos corações, Pai, nesta manhã. Usa o teu servo, Pai. Pai, no passado, ó Senhor Deus, no século I, quando Estevão foi morto, e após a morte de Estevão, a igreja foi perseguida. O apóstolo Paulo, soldado romano, com outros soldados, perseguiram a igreja de Cristo. E os cristãos que estavam em Jerusalém, eles pregaram o evangelho em Samaria, na Judéia, e eles foram dispersos. E o Senhor Deus usou poderosamente os cristãos do primeiro século da era cristã. E o diácono Filipe, um dos 7 diáconos que foram consagrados para o ministério diaconal, foi usado poderosamente. E quando ele orava, Espírito
imundos, demônios eram expulsos. De todos aqueles que eram endemoniados, os demônios eram expulsos. Os paralíticos, o Senhor curava. E a palavra era pregada em Samaria e na Judéia, e muitas pessoas se converteram. E no versículo 8 diz que houve grande alegria naquela cidade, porque a palavra de Deus restaurou vidas, transformou vidas. E a palavra entrou em muitos corações, e muitos foram salvos. Pai, o mesmo avivamento que houve no primeiro século da era cristã, eu peço ao Senhor, aviva a tua igreja, Pai, a igreja do século 21. Aviva a tua igreja, Pai, que a tua igreja possa sair de dentro das quatro paredes e anunciar o evangelho, orar pelos enfermos, expulsar demônios, e orar e pregar, e eu creio que o Senhor vai salvar milhares de vidas, que haja um avivamento, ó Pai, neste século 21, que a igreja do Senhor Jesus, ela possa sair das quatro paredes e anunciar que Jesus está voltando, e anunciar que a porta da graça ainda está aberta, mas ela vai se fechar. Fale aos nossos corações, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus falou muito ao meu coração quando eu estudei este texto. Atos capítulo 8, do versículo 1, eu estudei até o versículo 26, né? Até o versículo 26. E Deus falou poderosamente ao meu coração neste texto. Até o versículo 25, né, que eu estudei, do 1 ao 25. E Deus falou poderosamente. E nesta manhã queremos pregar neste tema. E eu creio que o Senhor Deus vai falar aos nossos corações. Deus vai falar à igreja. Uma igreja determinada a ganhar o mundo para Jesus Cristo. Irmãos, assim como a igreja em Jerusalém, ela estava determinada a ganhar o mundo para Jesus. Aquela igreja, irmãos, após a morte de Estevão, irmãos conhecem a história bíblica sobre a vida de Estevão. Ele era um dos 7 diáconos. Estevão foi apedrejado até a morte. E quando ele estava morrendo, ele estava vendo o céu em morada de Deus, o lugar que ele iria morar eternamente com o Senhor Deus. Estevão foi apedrejado até a morte. Diz o texto que Paulo consentiu na morte de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava consentindo. Ele não fez nada para impedir que Estevão fosse morto, mas ele consentiu, ele deixou ali aquela multidão apedrejar Estevão. Irmãos, e houve uma grande perseguição religiosa no primeiro século da era cristã. A igreja foi perseguida, e a igreja, irmãos, ela pregou o evangelho em Samaria e na Judéia. Os cristãos que foram perseguidos, eles saíram de Jerusalém, foram para Samaria e para a Judéia, e ali anunciaram o evangelho. E ali pregaram as boas novas do evangelho. E, irmãos, e a Bíblia diz que, exceto os discípulos ficaram em Jerusalém. Mas Filipe e os demais cristãos que se converteram no primeiro século, eles saíram de casa em casa, de rua em rua, de tribo em tribo, anunciando o evangelho, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E diz o versículo 8 que houve grande alegria na cidade de Samaria. O primeiro tópico da mensagem de hoje, irmãos, é a perseguição, em vez de paralisar a ação da igreja, a promoveu. Vamos ler, irmãos, do capítulo 8, do 1 ao 4.
Coloca aí, irmã, fazendo um favor. Do 1 ao 4. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para a região da Judéia e da Samaria. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha o que aconteceu, irmãos, com a igreja. A perseguição, em vez de paralisar a ação da igreja, a promoveu. Irmãos, apóstolo Paulo e muitos soldados romanos perseguindo em Jerusalém os cristãos que estavam sendo perseguidos, sabe o que eles fizeram? Eles não entraram para dentro das suas casas e trancaram as suas casas, não. Ficaram lá com medo. Eles saíram, irmãos, de casa em casa, de rua em rua, de cidade em cidade, na Judéia, em Samaria, anunciando o evangelho. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Eles saíram de casa em casa. Irmãos, hoje, século 21, a igreja tem sido perseguida. Aqui no Brasil, irmãos, a liberdade religiosa, mas na China, a perseguição aos cristãos. No Oriente Médio, os países orientais, a perseguição aos cristãos, aos missionários, mas eles não param de pregar o evangelho. Atos capítulo 4, versículo 20, Pedro, ele disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, nós não podemos nos calar, não podemos deixar de pregar o evangelho. Há uma pandemia no mundo, mas nós não podemos ficar dentro de nossas casas. Nós temos que sair, nós temos que anunciar o evangelho, anunciar que Jesus está voltando. É o que os discípulos fizeram. É que os discípulos do Senhor Jesus fizeram. Filipe, o diácono Filipe, muitos que foram dispersos, eles saíram em Samaria anunciando o evangelho, saíram na Judéia anunciando o evangelho. Irmãos, e houve uma grande alegria naquela cidade. Versículo 8, porque multidões se converteram ao evangelho, multidões aceitaram Jesus, multidões foram libertas, endemoniados, demônios foram expulsos, enfermos foram curados, e multidões de pessoas aceitaram Jesus, receberam Jesus em seus corações. A morte de Estevão, irmãos, provocou uma grande perseguição sobre a igreja. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos que a igreja foi perseguida. Com a morte de Estevão, um vento forte de perseguição soprou sobre a igreja. Mas a perseguição é como um vento em relação à semente, apenas a espalha. Assim, irmãos, quando nós vemos que está ventando muito, e uma semente que está num pé de hortaliça, aquele vento, ele bate naquela semente e lança ela longe. Assim foi a perseguição. A perseguição fez os cristãos pregar o evangelho longe. Eles se espalharam, assim como o vento espalha a semente. Os cristãos também, a perseguição espalhou eles em Samaria, na Judéia, e eles pregaram o evangelho com autoridade, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da unção, e Deus operou milagres. Irmãos, eu creio que se o Brasil houvesse uma perseguição religiosa, aqui no Brasil, o cristianismo iria crescer muito no Brasil. Mas o Brasil é um país de liberdade religiosa. Nós podemos pregar nas praças, ninguém nos impede, nenhuma autoridade impede de nós pregarmos o evangelho na praça. Irmão Aloísio sempre, ele está ali na praça, em frente ali à loja Manancial,
cantando hinos, e nenhuma autoridade vai ali impedir o irmão Aloísio, mandar ele parar, porque nós temos liberdade religiosa no Brasil, na cidade de Itaperuna. O irmão Aloísio também, ele gosta, né, de fazer culto nas praças, e poucos dias atrás foi feito 2 cultos, no mesmo dia, um no bairro Carulas, próximo Sidney, e um no frigorífico. E nenhuma autoridade manda parar, impede o Aloísio de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, manda ele parar de pregar o evangelho. Aqui no Brasil, a liberdade religiosa. Mas, irmãos, se houvesse uma perseguição no Brasil, eu creio, irmãos, que a igreja iria crescer muito. Se houvesse uma perseguição, aí aquele que é cristão, ele seria perseguido, mas se ele fosse perseguido em Itaperuna, ele pregaria em Ubá. Se ele fosse perseguido em Ubá, ele mudaria para outra cidade, Bom Jesus, e pregaria em Bom Jesus também. E o que aconteceu? Os cristãos foram perseguidos em Jerusalém, eles foram para Samaria. Eles foram perseguidos em Jerusalém e foram também para a Judéia para pregar o evangelho. Só os discípulos permaneceram, os 12 discípulos, em Jerusalém. Mas depois Pedro e João foram. Quando eles viram Filipe pregando o evangelho em Samaria, muitas vidas se converteram, muitas almas se converteram, a igreja enviou Pedro e João. E Pedro e João auxiliou o diácono Filipe, ajudou o diácono Filipe na pregação do evangelho. Diz o verso 3 que Saulo assolava a igreja. Saulo assolava a igreja. O verbo assolar descreve um animal selvagem despedaçando a vítima. Isto significa assolar, né? É o significado de assolar. O verbo assolar descreve um animal selvagem despedaçando a vítima. E o que aconteceu? Saulo não poupava nem as mulheres. Ele buscava a prisão e a morte de suas vítimas em Jerusalém e fora de Jerusalém. Irmãos, o apóstolo Paulo, irmãos, ele consentiu na morte de Estevão, e ele não poupava nem as crianças, nem as mulheres. E o verbo assolar, irmãos, descreve, né? Nós comparamos o verbo assolar, né? Quando a igreja ela foi, né, ali assolada, ela foi dispersa, eles saíram de casa em casa pregando o evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, ele pegava mulheres, crianças, lançava na prisão. Alguns eram mortos, cristãos eram mortos. A igreja foi perseguida, ela foi assolada, mas eles não deixaram de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, é feita uma comparação. O animal selvagem, ele quando pega um leão, ele pega um pequeno animal, podemos dizer um veado ou um cervo, um leão, ele despedaça o animal. É o que o apóstolo Paulo fazia com os soldados romanos. Ele assolava a igreja. Muitos cristãos foram mortos nas praças. Houve a perseguição religiosa. Muitos cristãos foram queimados, porque houve perseguição religiosa. Muitos cristãos foram queimados. A perseguição religiosa não houve somente no século I, mas muitos séculos houve perseguição. As igrejas cristãs foram levadas a arenas, e ali os cristãos estavam na arena, eles soltavam leões famintos, e os leões despedaçavam os cristãos. Mas eles não deixavam de pregar o evangelho. Muitos cristãos eram presos. Paulo e Silas foram presos. Por volta de meia-noite, eles estavam na prisão cantando hinos e orando e adorando ao Senhor. Mas você acha que os crentes do primeiro século da era cristã, os crentes do segundo século, terceiro século da era cristã, eles foram perseguidos, muitos foram mortos, mas eles não deixaram de pregar o evangelho. Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, se hoje, século 21,
Se no Brasil houver uma perseguição e começar a matar cristão, prender cristão, eu vou ser morto, mas eu não vou deixar de pregar. E muitos de nós que estamos aqui, nós vamos morrer por amor ao Evangelho. Nós não vamos deixar de pregar, não vamos deixar de anunciar que Jesus Cristo está voltando. E o que aconteceu, irmãos? A perseguição levou uma grande dispersação. Versículo 4. Olha, e Saulo assolava a igreja. Versículo 4. O 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A perseguição levou uma grande dispensação. A igreja ela saiu pregando o evangelho na Judéia e em Samaria. A comissão foi cumprida através da perseguição. Mesmo quando a igreja é perseguida, Deus continua no controle da sua agenda. A perseguição nunca destruiu a igreja, ao contrário, promoveu a igreja, espalhou a igreja sobre a face da terra. Os irmãos sabiam que a perseguição no primeiro século da era cristã, ela não destruiu a igreja, ela promoveu a igreja, ela espalhou a igreja, porque os cristãos foram perseguidos em Jerusalém. Aí eles saíram de Jerusalém, foram para a Judéia anunciar o evangelho e em Samaria. E Deus usou poderosamente a vida daqueles cristãos que foram dispersos. Irmãos, nós temos que sair, irmãos. Nós não podemos ficar somente pregando para cristãos. Nós temos que sair. A seara é o mundo. Mateus capítulo 9 está escrito que a seara é o mundo é a seara. Poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiro para a sua seara. Irmãos, a seara é este mundo, nós não podemos deixar de anunciar. Hoje, antes de eu entrar aqui na igreja, eu estava ali, o irmão Antônio Augusto, pregando para a vizinha aqui de frente, a dona Lipa. Ela estava ali, eu fui lá conversar com ela, o irmão Antônio Augusto foi também, convidei para vir à igreja, e estivemos ali pregando para ela, porque uma alma, irmãos, ela vale mais do que o mundo todo. Jesus morreu pelas almas. A dispensação, irmãos, produziu poderosa evangelização. Versículo 4, mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A dispensação produziu poderosa evangelização em Samaria e em Judéia. O Sinédrio, irmãos, tentou prender os apóstolos. Paulo prendia os crentes, mas a igreja continuou crescendo. O Império Romano, irmãos, os imperadores não conseguiram deter a igreja, queimando os crentes e jogando-os na arena. Olha, irmãos, olha o que aconteceu, irmãos, no passado. O Sinédrio tentou prender os apóstolos. Paulo prendia os crentes, mas a igreja continuou crescendo. Irmãos, Paulo ele prendia os cristãos, e os cristãos eles eram presos, mas a igreja continuou crescendo, ela não parou de crescer. Se houvesse no Brasil uma perseguição, irmãos, a igreja cresceria muito. A igreja iria crescer muito se houvesse uma perseguição no Brasil, porque a igreja primitiva, ela cresceu quando houve perseguição. A igreja que mais cresce no mundo é qual igreja? Em qual país? Na China. Por que na China a igreja mais cresce no mundo, no país China? Porque a perseguição religiosa. Todos os dias, milhares de chineses aceitam Jesus, recebem Jesus em seus corações, porque lá há perseguição religiosa na China. O Império Romano, os imperadores não conseguiram deter a igreja, queimando os crentes e jogando-os na arena. Sabe o que o Império Romano fez? Ele pegava os cristãos, pendurava os cristãos no meio de uma fogueira e queimava os cristãos. E o crente derretia no meio da fogueira. Mas o Império Romano, fazendo isso, ele não impediu a igreja de crescer, ela continuou crescendo. Quanto mais cristãos eram queimados na fogueira, mais a igreja crescia. O Império Romano, ele pegava aqueles leões famintos e lançava os cristãos na arena, e os cristãos morriam, porque os leões devoravam os cristãos na arena. Mas quanto mais cristãos eram mortos pelos leões,
mais a igreja crescia. Mais a igreja crescia. Mais a igreja crescia. A perseguição, irmãos, japonesa e comunista na Coreia do Sul não conseguiu destruir a igreja. Você não sabia que houve perseguição no Japão e na Coreia do Sul? E a Coreia do Sul hoje, a maior igreja evangélica do mundo está na Coreia do Sul. A igreja batista ela tem 200 mil membros, a igreja pentecostal tem quase 1 milhão de membros na Coreia do Sul. E houve perseguição religiosa no Japão e também na Coreia do Sul. Mas não conseguiu destruir a igreja, ela cresceu. E hoje a Coreia do Sul é uma potência, é um país desenvolvido porque o evangelho chegou na Coreia do Sul. Em 1949, o governo chinês foi derrotado pelo comunismo. E nessa época, 637 missionários da missão para o interior da China foram obrigados a deixar o país. Anos depois, os cristãos na igreja eram 40 vezes mais numerosos. Olha o que a perseguição fez em 1949 na China. 637 missionários que foram perseguidos. Anos depois, a igreja era 40 vezes mais numerosa do que em 1949. A perseguição fez a igreja crescer, a igreja explodiu de tanto crescer, a igreja multiplicou, a igreja se tornou na China uma igreja multiplicadora. E hoje na China, irmãos, o evangelho, o país que mais cresce o evangelho no mundo é na China. Hoje, irmãos, hoje é dia 13, né? Dia 13 de setembro de 2020. Hoje, milhares de cristãos, milhares de pessoas na China vão se converter ao evangelho. Hoje, dia 13 de setembro de 2020, milhares de cristãos vão se converter na China, milhares de pessoas vão se converter na China ao cristianismo hoje. Deus está trabalhando, irmãos. A perseguição, ela não impediu, ela não atrapalhou o evangelho crescer. Uma igreja determinada a ganhar o mundo para Jesus foi a igreja em Jerusalém. E nós também, irmãos, Igreja Batista da Capelinha, Deus quer usar as nossas vidas poderosamente na pregação do evangelho. Filipe não era apóstolo, era diácono, mas era um ganhador de almas, era um homem cheio do Espírito Santo, de fé e sabedoria. A evangelização, irmãos, exige investimento do dinheiro, do tempo, da vida. Irmãos, Filipe, ele era diácono, ele não era um dos 12 apóstolos. Aqui não está falando de um apóstolo, mas sim do diácono Filipe. Mas ele, irmãos, deixou tudo e foi pregar o evangelho em Samaria, como o Senhor Deus usou a vida de Filipe. E os discípulos viram Deus trabalhando de uma forma grandiosa em Samaria, que a igreja de Jerusalém disse assim, vamos enviar Pedro e João, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, para ajudar Filipe. Porque Deus está usando tanto a vida do diácono Filipe, é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele está ganhando tantas almas. Aí o apóstolo Pedro e o apóstolo João ajudaram Filipe em Samaria. E a igreja continuou crescendo. Almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. A igreja continuou crescendo. A igreja continuou ganhando almas para o nosso Senhor Jesus. Quem não é um agente missionário é um campo missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Sabia, irmãos? Eu gostei muito dessa frase, quem não é um agente missionário é um campo missionário. Se você ainda não é um agente missionário, se você não gosta de evangelizar, não gosta de entregar um folheto, se você não gosta de pregar para o seu vizinho, se você não gosta de pregar na sua cidade, no seu bairro, se você ainda não é um missionário, você precisa de ser um missionário. Quem não é um agente missionário é um campo missionário. Você precisa ainda
de ser um missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada, sabia? A igreja que não sai das quatro paredes, ela precisa ser evangelizada. Ela precisa sair das quatro paredes. A Igreja Batista da Capelinha, irmãos, ela está saindo das quatro paredes. O trabalho ali, o evangelismo ali na Capelinha. Capelinha é o nosso campo missionário, é a nossa Jerusalém. O evangelho tem sido pregado ali. E muitas almas estão se convertendo na Capelinha. A nossa igreja, Igreja Batista da Capelinha, eu creio que é uma igreja missionária. Eu creio que Deus vai usar esta igreja poderosamente. E muitas almas vão se converter aqui neste lugar. Muitas vidas vão ser restauradas. Muitas vidas vão ser libertas. Deus vai usar esta igreja poderosamente, eu creio. O segundo tópico da mensagem, irmãos. A obra missionária só pode atingir o mundo quando a nossa mensagem for pregada aos ouvidos e aos olhos. Vamos ler o versículo 5, 6, 7 e 8. 5, 6, 7 e 8. Olha, irmãos, a obra missionária só pode atingir o mundo quando a nossa mensagem for pregada aos ouvidos e aos olhos. Sabe o que é os ouvidos e aos olhos? As pessoas, elas viam os sinais que Filipe fazia, ele expulsava os demônios, ele orava pelos enfermos, os enfermos eram curados. E Filipe pregava o evangelho e milhares de pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas se convertiam ao evangelho. Então, irmãos, as pessoas viam os milagres, viam os demônios sendo expulsos, viam a conversão de almas e as pessoas ouviam. Samaria e Judeia ouvia a mensagem de Filipe. Houve, irmãos, impacto, prodígios e alegria em Samaria. As pessoas ouviam e viam. Filipe pregou aos ouvidos e aos olhos. Hoje as pessoas escutam belos sermões, mas não veem vida. A igreja é mais conhecida pelos seus escândalos do que pelos seus milagres. A igreja divorciou a pregação da vida. Irmãos, e nós precisamos, irmãos, de impactar este mundo. A igreja precisa de impactar Itaperuna, impactar a Capelinha, impactar o Brasil. E a igreja, irmãos, ela impactou Samaria e Judeia. Houve impacto, prodígios e alegria. Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Vamos ler do 5 ao 8. Do 5 ao 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O que Filipe pregava? Cristo. Ele não fazia outra coisa. Pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha, irmãos, versículo 5, Filipe fazia o quê? Pregava a Cristo. Filipe não contava piada, Filipe não falava de futebol, Filipe não falava de um time que tinha ganhado o outro, naquela época nem existia time, mas ele não falava qual lutador na arena que ganhou outro lutador, ele não falava de nada. A sua mensagem era somente Cristo. Ele não falava, contava piada lá em Samaria, na Judeia, mas ele pregava a Cristo. É que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que pregar a Cristo. Nós estamos evangelizando. Vamos falar do Flamengo, não vamos falar do Vasco, não. Vamos falar de Jesus. De Jesus. Anunciar o Evangelho. Filipe pregava a Cristo. Versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Olha, todos ali estavam prestando atenção. Vamos ouvir o que Filipe vai falar agora. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está cheio da unção. Vamos ouvir. Vamos ouvir o que ele vai falar. E todos com atenção ouviam o que Filipe iria falar. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Eles estavam ouvindo e vendo os milagres, cura. Os demônios saíam das pessoas endemoniadas, eram expulsos os demônios. E ele pregava, e dezenas e centenas de pessoas se convertiam. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os demônios, que os tinham, chamando em alta voz,
e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha, muitos paralíticos e coxos. Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, olha o impacto. Houve impacto, prodígios e alegria. As pessoas ouviam e viam. Filipe pregou aos ouvidos e aos olhos. Hoje as pessoas escutam belos sermões, mas não veem vida. A igreja é mais conhecida pelo seu escândalo do que pelo seu milagre. A igreja divorciou a pregação da vida. Sabe por que, irmãos, a igreja é mais conhecida pelos seus escândalos do que pelos seus milagres? Nós estamos vendo escândalos, irmãos, né? Escândalos aí, pastores envolvidos em política. Nós estamos ouvindo escândalos aí nas igrejas. As igrejas é mais conhecida pelos seus escândalos do que pelos seus milagres hoje, século 21. Quase não vemos um milagre, um canceroso sendo curado, um aidético sendo curado. Vemos poucos milagres. Há milagres. Há milagres. Eu tenho visto, irmãos, nessa trajetória da minha vida, eu tenho 44 anos, eu já vi pessoas desenganadas pelos médicos sendo curadas. Eu já vi. Demoniado, pessoas endemoniadas, demônios sendo expulsos de pessoas endemoniadas, eu já vi. E muitas vidas se convertendo ao evangelho, eu estou vendo. Mas, irmãos, hoje a igreja, ela poderia estar vendo mais milagres. Mais milagres. Mais pessoas sendo curadas. Mais pessoas aceitando Jesus, recebendo Jesus em seus corações. Mais milagres, mais sinais, mais prodígios, mais maravilhas de Deus. Por que está acontecendo pouco? Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja precisa de buscar a face do Senhor nosso Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vamos todos dizer: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, irmãos, Ele vai ouvir a igreja, Ele quer usar a igreja poderosamente, mas nós somos instrumentos na mão de Deus. Vamos, irmãos, viver para Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi um grande pregador do evangelho, e ele disse no final, ele perseguiu a igreja, mas de perseguidor, depois ele se converteu no caminho de Damasco, de perseguidor da igreja passou a ser perseguido. E o apóstolo Paulo, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vivia para Jesus. Vamos viver para Jesus. Vamos servir ao nosso Senhor em espírito e em verdade. Vamos, irmãos, servir ao nosso Deus. Dar o melhor que nós temos para o nosso Deus. Sabe o que os irmãos primitivos eles faziam, irmãos? Eles davam o seu melhor para Deus. O seu melhor para Deus. Existia uma festa, a festa de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, os nossos irmãos primitivos, eles pegavam os melhores dos frutos, o melhor gado, a melhor novilha que ele tinha, e oferecia ao Senhor. Naquele dia, no dia de Pentecostes, o melhor fruto, o fruto melhor, o mais bonito, o de qualidade melhor, eles ofereciam ao Senhor no dia de Pentecostes. Mas eles não davam só o melhor da pecuária e da agricultura a Deus, não. Eles davam o melhor também da vida, viviam uma vida consagrada, uma vida de testemunho, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E a igreja do século 21, se a nossa igreja, a Igreja Batista da Capelinha, seguir o modelo da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, se a Igreja Batista da Capelinha, ela buscar a face do Senhor nosso Deus, subir aos montes em oração, jejuar, orar, ler a Bíblia, examinar as Escrituras todos os dias e viver uma vida consagrada, Deus vai operar milagres, irmãos, maravilhas, sinais, prodígios. Deus vai curar aqui cancerosos, eu creio. Deus vai aqui neste lugar salvar almas, vidas aqui neste lugar.
E Deus vai usar a sua vida poderosamente, como usou o diácono Filipe, um diácono. Deus usou ele poderosamente, porque ele se colocou na brecha. Isaías capítulo 8, versículo 6, está escrito: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o mesmo fez Filipe: Senhor, eu sou diácono, não sou um apóstolo, mas sou diácono, Senhor. E eu quero pregar em Samaria, Senhor. Quero pregar na Judeia, Senhor. Usa a minha vida. E Deus usou poderosamente o diácono Filipe em Samaria, pregando o evangelho. E usou os cristãos na Judeia também. E Deus quer usar nossas vidas poderosamente. Vamos nos pôr de pé, irmãos? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, aqui está, Senhor Deus, a tua igreja, Igreja Batista da Capelinha. Esta igreja, Senhor Deus, é uma igreja, Senhor Deus, que tem pregado o evangelho, tem saído de casa em casa. A nossa Jerusalém é o bairro da Capelinha, e o Senhor tem usado os irmãos desta igreja na pregação do evangelho na Capelinha. O irmão Rogério, diretor de evangelismo e missões, tem ali pregado o evangelho. Toda a igreja, Senhor Deus, tem saído ali nas casas pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Ó Pai, a tua igreja é uma igreja missionária. Irmão Aloísio, ó Pai, o Senhor colocou esse desejo no coração dele estar em frente ali, ó Pai, ao manancial, à loja manancial, pregando o teu evangelho, cantando hinos de adoração a Deus. Irmão Aloísio, Senhor Deus, ele tem saído aos bairros de Itaperuna, anunciando o teu evangelho, pregando o teu evangelho. Abençoa o irmão Luiz, Pai, irmão Rogério, irmão Antônio Augusto, Pai, junto com a irmã Carlúcia, é um grande evangelista que sai nas casas anunciando o evangelho. E toda a tua igreja, Pai, toda a tua igreja está, ó Pai, anunciando o evangelho, estão pregando a tua palavra. Pai, que haja, Senhor Deus, na tua igreja, um avivamento, que toda a tua igreja possa sair, Pai, de casa em casa, de rua em rua, anunciando que Jesus está voltando, que a porta da graça ainda está aberta, mas que ela vai fechar. Que a tua igreja, Pai, possa anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma vidas e que possamos sair, Pai, a anunciar Jesus, porque eu creio que o Senhor vai avivar esta igreja e que esta igreja vai colher almas, vidas para o teu reino, vai ganhar muitas almas, vai ganhar muitas vidas para o teu reino. Abençoa a tua igreja, Pai, usa a tua igreja na pregação do teu evangelho. Nós oramos em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Irmãos, em orações silenciosas, estamos assim, nos despedindo deste culto. Que Deus nos abençoe, que possamos, irmãos, ganhar o bairro da Capelinha para Jesus.